uma vez, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão mais nas minhas fraquezas. Mas se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que eu de mim vê ou de mim ouve. É para que me não exalte pelas excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Repita comigo nesta noite, diga assim: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Repita mais uma vez: quando eu estou fraco, então eu estou forte. Quero fazer mais uma oração com a igreja nesta noite. Soberano e eterno Pai, Senhor, está aqui, Senhor, a Tua palavra. Meu Deus amado, Senhor, que o Senhor possa falar com a Tua igreja nesta noite. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz. Meu Deus, fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmão, pode sentar. Irmãos, eu escolhi esse texto porque eu queria falar sobre as lutas, as tribulações que nós passamos na nossa caminhada para o céu. Eu não conheço nenhum crente, nenhum servo do Senhor que serve a Deus fielmente, que nunca passou uma luta. Amém, irmãos? Tem pessoas, irmãos, que acham que servir a Deus é um mar de rosas, que servir a Deus você não vai mais ter problema nenhum. E não foi isso que Jesus, Ele prometeu para nós. Ele disse: no mundo vocês vão passar por aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
E se ele venceu, irmão, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que nada nos separará do amor de Deus. Eu falei aqui outro dia, irmãos, que servir a Deus é uma escolha, e quando nós tomamos essa escolha, nós temos que entender uma coisa, que a partir do momento que você decide servir a Deus, nada pode te separar do amor dele. Porque muitas pessoas, irmãos, na primeira luta, na primeira dificuldade, abandonam o barco, sai da presença do Senhor. E eu vejo aqui na Bíblia que não tem desculpa. Se você tomou uma decisão com Jesus, o teu compromisso é com quem? É com Ele. O teu compromisso não é com homem, não é com pastor, não é com irmão, não é com ninguém, é com Jesus. Quem foi que morreu na cruz por você? Foi Jesus. Quem foi que derramou o seu sangue por você? Foi Jesus. Quem foi que te amou ao ponto de entregar-se por você? Foi Jesus. E eu pergunto para você, irmãos, até agora, Jesus, ele te decepcionou? Talvez pessoas tenham te decepcionado, talvez homens tenham te decepcionado, talvez até mesmo aquela pessoa a qual você considerava amigo te decepcionou, talvez alguém da tua família te decepcionou, mas a Bíblia diz que Deus é fiel, amém, irmãos? O Senhor é fiel. E se Deus é fiel, nós devemos também ser fiel a Ele, é ou não é, amém, irmãos? Nós devemos ser fiel. O apóstolo Paulo, você conhece a história de Paulo, né? Paulo, ele era um perseguidor da igreja, ele perseguia os crentes. Por que ele perseguia, irmãos? Ele perseguia porque ele acreditava estar servindo a Deus, ele acreditava estar agradando a Deus quando ele lançava os cristãos na cadeia, quando ele matava os cristãos, ele acreditava que ele estava agradando a Deus, ele acreditava que estava fazendo o serviço do Senhor, mas ele estava errado, amém, irmãos? E por isso Deus teve misericórdia de Paulo e encontrou com ele ali no caminho de Damasco, e Paulo ali caiu no chão. Eu já vi alguns pregadores dizer que ele caiu do cavalo. A Bíblia não fala que ele estava de cavalo, podia até estar, mas não fala que ele caiu do cavalo, fala que ele caiu no chão, né? Ele podia estar a pé, ele podia estar de camelo, né? Lá para aquelas bandas tem muito, né? Mas a Bíblia diz que ele caiu no chão, né? Ele caiu no chão. E quando ele caiu no chão, irmãos, ele foi transformado por Deus. E naquele momento ele viu um resplendor de luz, ele viu Jesus falando com ele, não resistiu ao poder de Deus, e ele caiu por terra, caiu no chão. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que ele ficou cego. E a partir daquele momento a vida de Paulo mudou. E na hora que ele estava ali, ele reconheceu que ele teve um encontro com Jesus, porque ele perguntou: quem é, Senhor? E Jesus disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Veja bem, irmãos, que ele não estava perseguindo diretamente Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Mas quando se persegue a igreja, está perseguindo Jesus. Você está entendendo, amém, irmãos? Então Jesus disse: sou eu a quem tu persegues.
A palavra de Deus diz que Saulo saiu naquele momento e ele foi para a casa de Judas, na beira do mar, na rua direita. Ele foi para lá e ele passou 3 dias, irmãos, que fazendo? Orando e jejuando. Porque a pessoa que se encontra com Deus, a vida dela é diferente. A vida dela, irmãos, é de ter uma intimidade com Deus, é de querer conhecer mais a Deus. É ou não é? Quando você tem uma experiência com Deus, você quer aprender mais de Deus, você quer conhecer mais de Deus, você quer ser amigo de Deus. E foi isso que Paulo quis. Ele foi jejuar, ele foi orar. Ele passou 3 dias sem comer e sem beber, em oração. No 3º dia, Jesus levanta Ananias e diz: Ananias, olha só, irmãos, preste bem atenção. Quando nós buscamos a Deus, Ele nos ouve. Eu quero te ensinar uma coisa agora. Você quer chamar a atenção de Deus? Você quer que Deus venha até você? Porque tem muita gente que está indo até Deus e não acha. Tem muita gente que fica correndo atrás de profeta e não acha. Amém, irmãos? Não acha Deus. Pode até receber uma profecia, uma profetada, mas não acha Deus. Mas você quer que Deus te ache? Você quer que Deus venha até você? A Bíblia diz que Deus procura um tipo de pessoa. Quem é, irmãos? Você sabe quem é? Deus procura os verdadeiros adoradores. Paulo não precisou sair dali, ele já tinha se encontrado com Jesus, agora ele queria uma resposta de Jesus, ele queria ter uma intimidade com Jesus, ele queria ser um vaso nas mãos de Deus, ele queria agora, a partir daquele momento, ser usado por Deus. E ele foi orar, ele foi buscar. E o Senhor, irmãos, diz na sua palavra que quando nós se achegamos a Ele, o que acontece? Ele se achega até nós. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará até vós. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo se achegou a Deus. De que forma, igreja? Orando e jejuando. E o que Deus fez? Deus chamou Ananias, disse: Ananias, meu servo, tem uma missão para ti. Tu vai lá na casa de Judas, na rua direita. Deus deu o endereço certinho, amém, irmãos? E tu vai encontrar um homem que está orando. Quem é, Senhor? É Saulo. Ele está orando. Vai lá. Ananias ainda quis contestar, porque Ananias conhecia quem era Saulo. E Ananias disse: Senhor, mas esse homem aí persegue a igreja, esse homem aí mata crente, esse homem tem feito muito mal para o povo de Deus. Aí Deus diz assim para ele: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu quero que tu vá e imponha a mão sobre ele, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? A partir do momento que Jesus se encontrou com Saulo, que mudou a vida dele, ele já era um vaso. E todos nós que estamos aqui somos vasos, amém, irmãos? A Bíblia diz que há vários tipos de vaso na igreja. Uns para a honra e outros para desonra. Deus quer
queria fazer um vaso de honra na vida de Saulo. E para você ser um vaso de honra, você precisa ser cheio de Deus. Amém, irmãos? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Jesus disse: vai, coloca a mão sobre ele, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. E Ananias foi, amém, irmãos? Quando Ananias chegou lá onde o Senhor tinha falado, ele disse: Ananias, ele disse: Saulo, ele disse: irmão Saulo, eu vim aqui porque o Jesus que tu encontraste no caminho de Damasco me mandou vir aqui para que eu ore sobre ti, para que tu sejas curado e para que tu sejas cheio do Espírito Santo. E Ananias orou sobre Paulo, e a Bíblia diz que quando Ananias orou, amém, irmãos, caiu as escamas de seus olhos. E a partir daquele momento, Saulo foi cheio do Espírito Santo. E tem mais uma coisa, irmãos, que Deus disse para Ananias, quando Ananias ainda estava indo até Saulo. Ananias disse: olha, ele é um vaso escolhido, e ele vai saber o que é padecer pelo Evangelho. Ele vai saber o que é o sofrimento. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles que querem viver uma vida piamente na presença do Senhor, eles serão perseguidos, eles serão atribulados, eles serão ali, irmãos, perseguidos. Eu fico assim, irmãos, preocupado quando as coisas estão calmas, porque a vida do servo de Deus que é fiel a Deus não pode viver na tranquilidade. Saber de uma coisa, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você aqui nesta noite. Você que conhece a Deus, você que se encontrou com Jesus, você que é um vaso de Deus, quantos querem ser vaso de honra? Levante a mão. O vaso de honra tem que ser o quê? Cheio. Amém, irmãos? Cheio do Espírito Santo, né? Tem que ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê? Quem é cheio do Espírito Santo é cheio do poder, né? Então, se você quer ser um vaso de honra, você quer ser cheio do poder de Deus, é ou não é? Sabe que Paulo nos ensina em Coríntios capítulo 12? Irmãos, esse homem aqui, ele teve uma experiência com Deus que poucos tiveram. Eu já conheci pessoas que foram até o céu, não sei de que forma, uns dizem que é espírito, amém, irmãos? Paulo, ele não diz aqui, ele não entendeu como foi. Ele não disse nem que era ele disse: eu conheci o homem, mas dá para entender que era ele, porque Deus colocou um espinho na carne dele para que ele não se exaltasse, então era ele. E ele diz que ele não sabe de que forma ele foi até o terceiro céu, se no corpo ele não sabe, ou se fora do corpo, mas que ele foi até o terceiro céu. Eu conheço pessoas que
tiveram essa experiência. Meu sogro é um, amém, irmãos? O pastor Enoque, ele morreu e ressuscitou. Ele conta o testemunho dele, que ele estava construindo uma igreja e a peça de madeira caiu na cabeça dele e ele morreu naquele momento. E quando os irmãos estavam ali tentando acordá-lo, ele viu 2 anjos que apareceu ali no céu, do céu, e vieram até ele. E ele disse que viu aqueles anjos com veste branca, resplandecente, vieram até ele e disseram: vamos. E quando ali disseram vamos, abriu um caminho reto, e eles disseram para ele: olha, não olha nem para a direita e nem para a esquerda, e vamos. E eles subiram, amém, irmãos? Quando ele se deparou, ele conta que ele estava na frente dos portões da cidade santa, que é bíblico, amém, irmãos? A nova Jerusalém celestial, aquela que Jesus foi preparar um lugar para nós morar, amém, irmãos? Ele disse que ele viu os muros da cidade. Ele disse que, você já viu pisca-pisca assim, ó, no Natal? Ele disse que era assim, brilhoso, resplandecia de tantas pedras preciosas, conforme no livro de Apocalipse, se você for ler, você vai ver como é que é feito o muro da cidade de Jerusalém. Ele disse que a porta era uma porta oval, e lá estava escrito: aqui só entram os remidos e lavados pelo sangue de Jesus, e não entra nada que contamine a santidade, não entra pecado, amém, irmãos? E ele entrou ali naquela cidade, e disse que quando ele estava bem na porta, apareceu um ancião, todo galardoado, com divisas, e com uma espada na mão, e a Bíblia fala do ancião de dias, e olhou para ele e disse: o que tu vieste fazer aqui? Ainda tem tempo, ainda tem obra para ti lá na terra, ainda não chegou o teu tempo. E ele conta que ele disse: Senhor, eu quero ficar aqui, eu não quero mais voltar para lá. E o Senhor disse: não, mas ainda não chegou a tua hora. Quando chegar, eu vou te buscar, porque eu ainda tenho uma grande obra a realizar através da tua vida lá na terra. E ele apontou a espada para o pastor e disse: volta. E quando ele disse volta, em questão de abrir e fechar de olhos, ele estava no corpo dele, amém? De volta. Mas ele conta que nisso já tinha se passado quase 3 horas. Para ele foi rápido aquilo, mas já tinham se passado quase 3 horas. Eu já vi outros testemunhos também de arrebatamento. E aqui Paulo, ele conta que ele foi até o 3º céu. Ele viu coisas, irmãos, que são inefáveis, que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, palavras que ninguém ouviu, coisas inefáveis. Eu vi um testemunho de um pastor na África, que ele morreu também num acidente de carro, e esse testemunho, amém, irmãos, ele foi gravado original, as pessoas levando, tinha um pastor muito usado na mão de Deus, na África, e estava ali num ginásio muito grande, não sei se era um estádio, alguma coisa assim, sei que era muito grande o local, e eu vi a gravação original mesmo, acho que está no YouTube, né, esse testemunho.
E ele no acidente de carro, ele morreu. Levaram ele para o microtério, ficou ali na pedra. E na hora que já tinha aplicado até o formol, né, no corpo dele. E na hora que era para levar para o cemitério, a mulher dele disse: não vou para o cemitério, tem um pregador aí, tem um homem de Deus muito usado, nós vamos levar ele para lá. E levaram ele, aparece as filmagens, levando o caixão, irmãos, lá para a concentração evangelística. E leva o caixão do homem para lá. E na hora lá a mulher pede para o pregador orar por ele. O pregador ora durante um bom tempo por ele, e ele ressuscita. E esse pastor, ele conta, ele se tornou um pastor, né? Ele conta que ele viu coisas tremendas lá no céu. Ele disse que lá no céu a água ela é viva, e é verdade, amém, irmão? A Bíblia fala da água viva. Ele diz que lá no céu as flores são vida, ela tem vida, elas cantam, as flores. E ele conta muita coisa maravilhosa lá do céu, irmão, que ele diz que nem se compara com as coisas da terra, as mansões de ouro, as mansões celestial. E ele conta o testemunho, ele diz que ele ficou tanto medo de perder a salvação dele depois disso, que ele, quando começa alguma intriga, ele e a esposa dele diz que ele prefere se trancar no banheiro para não pecar, porque ele não quer perder aquilo que Deus tem preparado para ele. Amém, irmãos? Mas o que eu quero falar para os irmãos é o seguinte: que quanto mais nós se enchemos de Deus, mais nós vamos passar por luta. Quanto mais nós chegamos mais perto de Deus, mais nós seremos atribulados, mais nós seremos perseguidos. Você está entendendo? O apóstolo Paulo aqui, por que eu estou falando isso, irmão? Porque tem pessoas que ficam murmurando, né? Na hora que ele está passando uma luta, ele diz: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu estou na igreja, eu estou te servindo, por que eu estou passando por isso? Eu mesmo já fiz isso, amém, irmãos? Eu mesmo. Eu acredito que todo mundo que está aqui, na hora da luta, você fica contestando com Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? E é na hora, irmãos, que mais você está fiel a Deus. É na hora que mais você está buscando a Deus, o inimigo se levanta contra a tua vida. É ou não é? É ou não é, amém, irmãos? E eu aprendi uma coisa com Paulo. Paulo, ele entendeu o mistério de Deus. Paulo, irmãos, eu não sei o que era, muitos disseram, falam desse espinho na carne de Paulo, dizem que era uma mulher que perseguia ele, outros dizem que era uma deficiência na vista. Eu não acredito que era uma deficiência na vista, porque Jesus usou Ananias e curou a vista dele, né? Quando Deus cura, ele faz a obra perfeita. É ou não é, amém, irmãos? Eu não acredito que era uma mulher que perseguia Paulo, não. Ele fala aqui que era um servo de Satanás. Eu acredito que Paulo, ele faz aqui uma alegoria, ele faz ali uma comparação, irmão, dessa perseguição. Eu acredito que isso era as lutas que ele passava, esse espinho na carne, eram as provações, eram as perseguições, eram as tribulações que ele passava. E por muitas vezes ele diz que 3 vezes ele orou ao Senhor, porque nenhum de nós quer passar luta, irmão. Quem quer passar luta? Quem quer ser atribulado? Né? Você quer? Você quer passar perseguição? Você procura perseguição para a tua vida? Você procura luta? Você procura tribulação? Não. E Paulo orou 3 vezes. Ele disse: Senhor, tira de mim, não deixa isso acontecer comigo. Mas na 3ª vez ele entendeu o mistério de Deus.
Ele entendeu, amém, irmãos? E o que o Senhor disse para ele? A minha graça te basta. E o que Deus está falando para você nesta noite? A minha graça te basta. E o que é a graça, amém, irmãos? É o favor de Deus, é a presença de Deus na nossa vida, é o poder de Deus na nossa vida, amém, irmão? É você ser cheio da graça, é você ser cheio do poder, é você ser cheio do Espírito Santo. Então, quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele vence a luta, ele vence a tribulação, amém, irmãos? E cada vez que ele vence a tribulação, ele vence a luta, ele fica mais cheio da presença de Deus, ele fica mais cheio da graça de Deus. Aleluia. Seria muito ruim, irmãos, você na igreja e você chegar alguém com você e dizer: ó, meu irmão, me ajuda que eu estou passando uma luta. E a pessoa contar para você a luta e você dizer: rapaz, eu não sei o que fazer. Mas quando você é provado por Deus, quando você passa por luta também, Deus vai colocar pessoas diante de ti, que vai estar passando pela mesma luta que você passou, e você vai enxergar com essa pessoa e vai dizer: olha, meu irmão, fica firme, creia, persevera, porque eu passei também por essa mesma luta, e o Senhor me deu vitória, eu venci, e